revelação. Vem da mesma palavra hebraica Messias, que também significa ungido. Jesus, Yeshua, significa Deus salva. Jesus também é chamado de Emmanuel, ou Deus conosco. O cristianismo, que é uma religião que tem como livro sagrado qual? Bíblia. Como é que a gente lida a Bíblia? Como é que a gente capítulos e versículos em Antigo e Novo Testamento? Bíblia é uma palavra de origem grega, vem de Bíblios, que é um conjunto de livros. A Bíblia Católica tem 73 livros. A Bíblia Evangélica Protestante tem 66 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros, dos evangélicos, dos protestantes. Os católicos têm 46 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Tanto nos evangélicos, protestantes, quanto nos católicos. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas e o último livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, que significa revelação, supostamente uma revelação de Deus ali para como seria o fim dos tempos. Na aula de hoje vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho. Lucas, que teria sido um apóstolo de Paulo, aliás, um discípulo de Paulo. Paulo, um apóstolo, mas um apóstolo abortivo, um apóstolo que não conheceu pessoalmente em carne e osso Jesus. Paulo era um perseguidor e assassino de cristãos. Numa oportunidade, ele indo para Damasco para perseguir e matar cristãos, Jesus aparece para ele estava em cima do cavalo, ele cai do cavalo, fica cego durante um tempo, depois ele recupera 2 anos, se torna o maior de todos os apóstolos, pois ele vai ser expulsado, vai ser bandido do cristianismo para além dos limites da comunidade judaica e cristã primitiva. Ele vai levar o cristianismo para os pagãos, para os povos gentios, muitos deles politeístas. Então, lá no Evangelho de João, de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 36, nós temos a regra de ouro. A regra de ouro é uma regra comum praticamente a todas as religiões. Todas as religiões têm uma regra similar, parecida à regra de ouro, que é: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, ou somente faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Tem a versão positiva e a negativa, né? Então, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Essa regra encontra-se em Lucas, mas também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 9 ao 12. E aí está todo o cumprimento da lei judaica, os 10 mandamentos. Quais que eram os 10 mandamentos, vocês lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desviar mão própria, não desejar as coisas alheias. Os 10 mandamentos. E Jesus resume em 2. Os 10 mandamentos podem ser resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim mesmo. E aí nós temos o cumprimento também na regra de ouro. Não fazendo aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você, ou fazendo aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, assim também você cumpre a lei judaica. Então, Jesus teria transmitido a regra de ouro entre 27 e 29 depois de Cristo no Sermão da Montanha. O sermão mais famoso, talvez, as únicas palavras realmente ditas por Jesus Cristo. Que é ali no que é a fonte que reunia as pregações de Jesus. Então, talvez o Sermão da Montanha seja as únicas palavras realmente ditas por Jesus em todos os Escritos. Uma parte do Novo Testamento ou dos Evangelhos pode não passar de uma mitologia de Jesus, uma construção teológica posterior para elevar Jesus à categoria de divindade, de um Deus. Quando, na verdade, Jesus era somente mais um profeta ali naquele tempo. E diante de uma comunidade ali, às vezes restrita, não passando de centenas de pessoas, ele fazia suas pregações e assim ia convencendo seus discípulos através da sua oratória, da sua retórica, da sua capacidade de convencer os outros através das suas histórias, das suas parábolas, das suas pregações, né?
Então, o Sermão da Montanha em Mateus, numa encosta de montanha do planície em Lucas, o Sermão da Montanha, numa planície perto de Cafarnaum. Então, Jesus é o Messias, o ungido, enviado por Deus, o próprio Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho, a segunda pessoa, o Salvador da humanidade. No início da sua pregação é na Galiléia, no Sermão da Montanha. Então, os discípulos de Jesus são os 12 apóstolos. Depois Judas vai trair, Matias entra no lugar. E depois tem o 14º, que é Paulo, o abortivo, né? Era um grupo de homens, os discípulos apóstolos. Apóstolos significa enviados, aqueles que teriam sido enviados pessoalmente pelo próprio Cristo. E algumas mulheres também, a própria Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, várias outras figuras ali, proeminentes. Maria Madalena teria sido a primeira a avistar Jesus ressuscitar. Mulheres aí, judeus ou judias, que passaram a viajar com Jesus. Jesus ia pregar principalmente na periferia da Judéia, não em Jerusalém, que era a capital. Quando ele vai a Jerusalém, ele geralmente treta. Ele vai no templo, por exemplo, e fica puto, porque transformaram o templo em um ambiente de negócio. Transformaram o templo em algo mercadológico, onde a graça divina passa a ser uma mercadoria. Jesus fica puto, vai e destrói tudo ali, dá chicotada em geral e fala: vocês transformaram a casa de Deus numa casa de comércio. Isso é inadmissível. É um lugar sagrado para o homem ter contato com Deus, e não para vocês enriquecerem e tentarem vender a graça de Deus, como muitas igrejas fazem hoje, né? Transformaram a casa de Deus num negócio, em comércio, ficam ali comercializando a graça de Deus. Uma coisa. Na viagem ainda, enquanto ele prega, os 12 mais próximos eles são encarregados de espalhar a palavra, né? São os apóstolos, sobre eles seus ensinamentos após a sua morte e ressurreição. Então Jesus pregou primeiramente aos seus seguidores, que não passou com certeza de centenas ali, era uma comunidade muito grande, muito relevante. Então Jesus pregava a imitação de Deus, e para imitar Deus a gente tem que buscar a perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então como é que a gente busca a perfeição, alcança a perfeição? Através da prática das virtudes, que é a disposição da prática do bem e do amor ao próximo. Ser capaz de dar a vida pelo outro, amando até os inimigos. Isso é a base da verdade, é a regra de ouro. Não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem por você. Isso a gente encontra também nas religiões, que é o livro sagrado dos muçulmanos, o Corão, né? Ele diz aos muçulmanos que façam bem a todos, inclusive aos transeuntes, aos estranhos, aos vizinhos que são estranhos, aos escravos, todo mundo, até os inimigos, né? A regra de ouro está praticamente em todas as religiões. Então, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Esse é o principal mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim? Compreenderam aí? Alguma dúvida?